Michele Bolsonaro mandou um recado sobre as eleições de 2026. E eu vou contar detalhes para você, bem como em que pé está a relação dela com Flávio Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal. Primeiro, Michele avisou que mantém a candidatura dela ao Senado pelo Distrito Federal. Está mantida a candidatura, ela não desistiu. Esse comunicado foi feito à equipe dela depois que diferentes jornais divulgaram que ela teria desistido de disputar as eleições este ano após os atritos com Flávio Bolsonaro, após aquele vídeo que ela teceu duras críticas ao enteado, e depois ela foi muito criticada e atacada nas redes sociais por parte da militância conservadora que viu um movimento equivocado da parte da ex-primeira-dama. Quando essas notícias de desistência chegaram a pipocar na imprensa, o Partido Liberal avaliou, a cúpula do partido, que era um recado de Michele para ficar abaixo do radar, submergir e parar de sofrer os ataques que ela vinha sofrendo depois da divulgação daquele vídeo, né? Porque ela desistindo da candidatura, ela sairia do radar, voaria mais baixo e aí não seria atacada. Agora sai esse comunicado dela que eu apurei para a equipe dela, dizendo que a candidatura está mantida e esse é o desejo de Jair Bolsonaro para ela neste ano de 2026. O projeto de Bolsonaro é que Michele dispute o Senado pelo Distrito Federal. Agora, Michele saiu de fato, foi da presidência do Partido Liberal Mulher, da presidência do PL Mulher, que ela estava presidindo e buscando expandir as candidaturas femininas no partido. E foi por não conseguir expandir as candidaturas de mulheres nas candidaturas ao Senado, isso que fez com que ela saísse do PL Mulher, foi um dos componentes. Eu vou contar agora para você. Quando ela assumiu o PL Mulher, ela tinha combinado com Valdemar da Costa Neto que 30% das vagas seriam destinadas a mulheres na disputa ao Senado Federal. E depois esse número ficou bem abaixo. O combinado era que ao menos 17 mulheres seriam candidatas do Partido Liberal ao Senado neste ano de 2026. Só que esse número está bem abaixo. E Michele também tinha pleiteado 3 candidaturas que ela achava muito importantes para o Senado. Uma delas era de Carol Detone, em Santa Catarina. Uma outra candidatura que Michele queria era de Rosana Vale, em São Paulo. Mas a ex-primeira-dama acabou abrindo mão dessa candidatura para que Eduardo Bolsonaro pudesse ser o candidato do PL ao Senado em São Paulo. Isso antes da condenação imposta a Eduardo Bolsonaro pelo STF naquele processo relatado por Alexandre de Moraes, no qual Eduardo acabou condenado por coação no curso do processo. E agora, importante destacar, Eduardo Bolsonaro concorrerá como primeiro suplente na chapa encabeçada por André do Prado ao Senado Federal. E outra candidatura que Michele queria era de Bia Kicis, no Distrito Federal. Essa está bem encaminhada. Bia Kicis é até mesmo cotada para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro, mas o projeto principal desenhado é que ela concorra ao Senado pelo Distrito Federal. Pois bem, ainda falando de Senado, depois que Michele gravou aquele vídeo contra Flávio Bolsonaro, teve no Partido Liberal, não só no Partido Liberal, mas sobretudo na militância do campo conservador, quem defendesse que o apoio da direita ao Senado no Distrito Federal fosse direcionado a Bia Kicis e a Sebastião Coelho, do Partido Novo, depois de Michele tecer aquelas críticas a Flávio. Muita gente ficou insatisfeita com Michele Bolsonaro por conta da exposição pública desses atritos com Flávio Bolsonaro e chegou a haver esse movimento. O que eu tenho de apuração é que na cúpula do Partido Liberal, a avaliação que, de fato, Sebastião Coelho, que é desembargador aposentado, tem uma atuação muito crítica tem uma posição muito crítica em relação à atuação de ministros do STF, que Sebastião Coelho, de fato, vai angariar muitos votos, vai tirar votos tanto de Bia quanto de Michele, mas que não será suficiente para tirar uma das duas da eleição ao Senado Federal. Lembrando que estarão em jogo 2 vagas por estado. Então o PL aposta que Michele vai ser eleita junto com Bia Kicis, em que Sebastião Coelho vai ter o apoio de uma parcela do eleitorado de direita, mas que não vai ser suficiente para tirar uma das duas de uma eleição bem encaminhada. Pois bem, apurei que outro ponto que irritou bastante Michele Bolsonaro tem a ver com um episódio que ocorreu no Paraná. Foi um evento do Partido Liberal no Paraná e nesse evento estavam lideranças nacionais importantes da legenda, inclusive o próprio Flávio Bolsonaro. E durante esse evento, Carlísio Kwiatkowski, que é presidente do PL Mulher no estado do Paraná, tentou discursar e não conseguiu. Carlísio foi a esse evento, vinha articulando
né, pela candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência no Paraná, mas ela não conseguiu pegar o microfone e discursar nesse evento. Isso irritou bastante Michele Bolsonaro, essa situação. Ela chegou a externar isso a Valdemar e a pleitear que fosse uma norma no Partido Liberal que todo evento que tivesse mulheres representantes do Partido Liberal, que elas tenham ali o direito de se manifestar ao microfone, de emitir, né, um comunicado, de se manifestar. Então, o fato de Carlise não conseguir discursar nesse evento no Paraná também azedou a relação de Michele com a cúpula do Partido Liberal. Eu apurei que teve uma conversa franca entre Michele e Valdemar, na qual a ex-primeira-dama expôs todos esses pontos ao dirigente, esses pontos de insatisfação, e que essa conversa culminou com a saída dela da presidência do PL Mulher, por vontade dela própria, Michele Bolsonaro. Até para se dedicar a questões relacionadas ao marido, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, está com um estado de saúde mais delicado, precisa de cuidados. Então, depois que teve essa conversa de Michele com Valdemar, pelo que eu apurei, não chegou a haver uma ruptura, meio que zerou a pedra depois dessa conversa, mas mantém o diálogo ali, tanto de Michele com Valdemar da Costa Neto, eles mantêm um diálogo institucional. Já em relação a Flávio Bolsonaro, pelo que eu apurei, tem muita gente no partido defendendo que haja uma demonstração pública de união entre ambos. Há quem defenda que eles participem de uma live, Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, para demonstrar união e apoio mútuo. Flávio declararia apoio à candidatura de Michele ao Senado e Michele declararia apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Bom, a realização desse vídeo ainda não está em andamento. Isso é uma ideia de integrantes do Partido Liberal que acham que essa manifestação pública poderia ajudar a ser benéfica para Flávio Bolsonaro e para Michele Bolsonaro. Mas é simplesmente ainda uma ideia e não saiu do papel. Bom, é isso. Caso você tenha interesse em receber informações da política brasileira, se inscreva aqui no canal e acompanhe a coluna Paulo Capelli no Correio da Manhã. Siga as redes sociais do Correio da Manhã no Twitter, no Facebook e acompanhe também no Instagram. E o site do Correio da Manhã tem sempre muita informação fresquinha sobre os principais bastidores da política brasileira, judiciário e administração pública. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.